recebendo o nosso amigo Palmito, que hoje é o presidente da fundação, o superintendente da Fundação Municipal de Esportes, está conosco aqui para falar da realização, da preparação, das alterações dos Jogos Abertos Comunitários de nossa cidade, né? Meu caro Palmito, seja bem-vindo, bom dia. Até estava conversando com você agora há pouco aqui, né, Dalmota, sobre a cidade que empresta o nome ao nosso jogador Palmito, nosso craque Palmito. E aí o Palmito tava falando dos nomes aí que eu me lembro lá nos anos 70, eu era garoto, mas eu já me lembrava aí dessas figuras. Bom dia, tudo bem, Palmito? Bom dia, Dirley, bom dia, Valdomiro, Rodrigo, nosso jovem aqui, a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Prazer estar com vocês aqui conversando um pouquinho de esporte, né? A gente tem uma vida dentro do esporte e quando conversa de esporte a gente tem bastante assunto, né? Com certeza. Ô Palmito, Jogos Abertos Comunitários, Palmito, quais são as informações, as novidades para essa semana, e especialmente as alterações aí para mais uma edição dos Jogos Abertos Comunitários? Bem, jogos, né, a gente já vem construindo, vamos dizer assim, essa realização dos jogos há algum tempo, né? A gente está com uma equipe nova, eu também estou chegando há pouco tempo. A gente está usando muito aí a experiência do Eduardo Gor, né? Que vem na frente desses eventos há alguns anos já. E a nossa ideia, a nossa intenção, dentro da previsão que a gente está fazendo, é para realizar a abertura dia 30 de junho. A gente não sabe ainda exatamente se a gente vai conseguir fazer isso em função de algumas licitações que estão ocorrendo, ainda de arbitragem, de premiação, que a gente depende muito por conta desse novo sistema que está sendo adotado agora na prefeitura. Mas esperamos que tudo isso aconteça. As inscrições já estão, né, sendo feitas, né? Nós temos aí o prazo até 14 de junho para as inscrições e dia 21 para o congresso técnico, né? Então, até sair alguma outra novidade, alguma coisa nesse sentido, a gente está permanecendo com essas datas aí. E a nossa ideia é de fazer essas visitas, né, agora a partir dessa semana. A gente já fez algumas na semana passada, a todos os líderes das comunidades, que acho que são talvez as pessoas, juntamente com quem participa, as mais importantes, porque são os que mobilizam e motivam as pessoas a participar, né? Nós temos conversado aí nas visitas que a gente faz em todos os locais que nós temos os eventos nossos, os jogos de bocha, jogos de dominó, e a gente tem conversado muito com todos da comunidade para que participem, que se inscrevam, né? Para que a gente tenha um grande jogos comunitários, né? Nossa intenção é envolver mais de 4.000 atletas aí nesse evento, e esperamos que a gente consiga realizar dessa forma, né? A gente sabe que precisa de uma divulgação boa, né? Para que isso aconteça, mas Brusque sempre tem respondido muito bem nessas questões e eu acredito que a gente vai fazer um grande jogos comunitários. Bom, nós temos aí essa 28ª edição, você falou que vai tentar até o dia 30 do mês de o início para o mês de junho, é isso? A abertura seria nessa data. Os jogos começariam em julho, né? Essa previsão, esse ano também, junto com as equipes, até uma reivindicação de quem participa das comunidades, é de que os jogos não fiquem muito concentrados em pouco tempo, vamos dizer assim. A reclamação é que tinha muitos atletas que precisavam sair de uma modalidade para ir para outra. Entendi. Ou jogar um dia um jogo, no outro dia fazer a decisão. Dá uma esticada. Exatamente. A nossa ideia é de que, vamos dizer assim, que a gente faça entre julho, né, agosto, setembro, até outubro. Quem sabe no início de outubro a gente faça esses jogos. É uma previsão que a gente está fazendo para dar mais tempo até para quem quer jogar, às vezes, futebol de salão, por exemplo, e futebol, né, suíço, né? Então, para ter essa oportunidade também. Isso é uma reivindicação que já vem dos líderes das comunidades. Que geralmente os jogos comunitários eles acabam na semana do aniversário da cidade, né? O encerramento acontece dia 4. Não, na semana, né? Na semana do aniversário da cidade. Agora, Palmito, o maior desafio, eu acho, de jogos comunitários é você conseguir arrumar as lideranças comunitárias, né? Porque se você não tem a liderança do bairro, que é ele que organiza tudo, enfim, toda a conversa com vocês. Como é que tá essa situação? Porque tem bairro que é bem estruturado, tipo, o atual campeão é o São Pedro, né? Isso. É o bairro São Pedro. O São Pedro é um bairro que tem uma organização, mas tem bairros, por exemplo, gigantes, como Santa Terezinha, por exemplo, o próprio centro, que são bairros em população, mas eles não têm a mesma capilaridade de estrutura ou a mesma, como é que eu vou dizer, o mesmo engajamento. Como é que tá funcionando isso? Vocês estão conseguindo encontrar liderança em todos os bairros?
Olha, como se falou, tem bairros, né, que a gente percebe que há uma liderança mais efetiva, né, e eles se envolvem mais com a comunidade, vamos dizer, em termos da organização para esses jogos, né? E em outros locais a gente percebe que há, vamos dizer assim, algumas pessoas que estão se mobilizando para isso, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente sente também em algumas modalidades que vai se passando as gerações e a gente vê que não vem outros, às vezes, com a mesma, vamos dizer assim, não vou dizer de dedicação, mas com o mesmo empenho dentro das modalidades, para essas modalidades continuarem a ter força dentro do esporte, né, na nossa cidade, né? A gente vê algumas dificuldades em algumas modalidades, por isso que a gente vem conversando muito para que a gente possa ter mais crianças envolvidas com o esporte, né? Eu acho que a gente precisa abrir mais espaço, a gente precisa ter mais profissionais trabalhando com iniciação, precisa ter mais incentivo para o esporte, para que a gente consiga fazer um leque maior de opções para quem faz esportes, né? A gente vem agora dos jogos da terceira idade e a gente tem conversado muito, tem visitado muito esses locais. Eu estive em São Bento, praticamente eu rodei a cidade em todas as modalidades, em todos os locais que tem esporte, para a gente ver de que forma está sendo construído isso, e a gente vê que tem coisas que são feitas baseadas em cima disso, né? Em cima de envolvimento com a comunidade, com as crianças, para a gente ter no futuro os atletas que a gente precisa às vezes para as modalidades. Então, da mesma forma acontece com as lideranças. Eu acho que é necessário a gente estar junto, estar apoiando essas iniciativas, e a gente espera encontrar pessoas que já se envolveram com o esporte ou que estão na frente de algumas equipes agora em alguma modalidade, para que eles assumam isso também, né, junto com a comunidade, para a gente poder dar oportunidade para que muitos, né, que gostam de fazer o esporte possam se inscrever e participar. E essas modalidades novas aí, algumas até, por exemplo, beach tênis, exatamente, poker, né? Que estão sendo, que vão ser colocadas também como modalidades de participação. O ano passado essas modalidades elas foram como apresentação, né? Uhum. E segundo as informações foram modalidades que foram bem aceitas, né? Então a ideia desse ano já foi decidido junto com os líderes, né? Que essas modalidades farão parte dos jogos comunitários. A gente já sabe que o próprio beach tênis é uma realidade, né? Os próprios jogos da terceira idade, lá tinha beach tênis também. Uhum. Então acho que já está dentro de uma situação que é um esporte que cresceu muito, né? Nós temos também como esporte de apresentação esse ano a inclusão do skate, né? Porque o skate também é uma modalidade olímpica, a gente está incluindo nos jogos comunitários e também vamos incluir nos jogos escolares como apresentação. Eu acho que é um esporte também que traz muitas pessoas que às vezes não têm essa oportunidade, pessoas que gostam de fazer um esporte diferente. Então a gente vai dar essa oportunidade, e a gente espera, né, no beach tênis, que as pessoas não tenham medo, né, que tenham coragem de participar. A gente vai estar ajudando no que for possível nos locais que a gente vai estar realizando essas atividades, caso alguém não tenha algum tipo de material que também possa ser utilizado, material, né, que está sendo utilizado dentro dos clubes que estão fazendo essas atividades. Então nós esperamos, né, que tenha bastante gente participando. Agora, pensando sobre essa sequência, isso não vai atrapalhar, por exemplo, essa questão dos jogos olímpicos, tipo campeonato de futebol de campo que deve ter ainda no segundo semestre, campeonato de futsal, como é que vai ser feito para não bater de frente com essas situações? Bem, o que a gente pensa? A gente pensa agora, principalmente nesse período mais, vamos dizer assim, chuvoso, mais frio, fazer as modalidades de salão, vamos dizer assim, jogos onde que a gente pode utilizar um ginásio e deixar a parte mais de ar livre, né, de jogos, para mais à frente, próximo a setembro, entendeu? Para que o tempo é melhor e também até para a prática esportiva fica melhor. Claro que a gente vai ter, por conta da situação da FESPORT, muitas coisas aconteceram em cima do laço. A gente veio agora dos jogos de terceira idade e tudo foi em cima da hora e foi organizado dessa forma, e agora já vem outras etapas de outros campeonatos que vão ser organizados nas categorias, né, de Olesc, joguinhos, que a gente sabe que vai ser mais corrido. Infelizmente isso aconteceu, né, nesse período, mas a gente vai achar um jeito de fazer esses jogos, fazer com que seja possível fazer os dois, né, das duas formas, sem prejudicar, né? Por isso que eu falo desse tempo maior, então dá pra gente estudar as tabelas e também organizar para que não ocorra jogos comunitários e jogos, por exemplo, de futebol de campo no mesmo período, de futebol de salão. Vamos fazer em datas diferentes, pelo menos
que tem um tempo aí de 2-3 dias para as pessoas poderem fazer esses jogos, né, para os seus bairros e também pelas equipes que vão jogar os campeonatos. O Rodrigo há pouco mencionou essa situação das lideranças de bairro, principalmente as lideranças ligadas ao esporte. O que eu ouço, né, é que há um certo esgotamento de determinadas lideranças, e você conhece bem isso, Palmito, que você circula pelo esporte, né? Você participa de eventos esportivos, de grupos, né? E que às vezes fica nas costas de apenas uma liderança. Aí você tem alguns bairros até que, de certa forma, o sujeito não fica sozinho, tem um grupo de pessoas, né? Como estimular aí essa organização das comunidades, que às vezes a comunidade pode ser forte em algum setor, por exemplo, né? Mas não é forte no esporte porque falta mais gente para trabalhar junto. Como é que você está vendo isso aí nessa organização para os Jogos Abertos Comunitários? Bem, aquilo que a gente falou foi uma proposta que a gente teve de fazer visita a essas pessoas para saber exatamente como estão as situações, né? Eu acho que a gente também tem, há pouco a gente estava falando de iniciação, de projetos nos bairros, projetos que possam ajudar. Quem sabe essas pessoas também que estão envolvidas com esses projetos, professores, também possam ser pessoas que possam liderar isso daí, porque a gente sabe que o esporte depende muito de um professor de educação física, depende muito de uma pessoa abnegada, um ex-atleta, às vezes, uma pessoa que está envolvida lá na comunidade para que ele aconteça. A gente vê muito trabalho, até voluntário, de dirigentes, de pessoas que fazem isso nos seus clubes, né? Porque se essas pessoas não estiverem ali, dificilmente muitas coisas vão acontecer. Então o que a gente pede, que a gente, eu acho que pelo menos sempre tem incentivado isso dentro do esporte, que o esporte, ele precisa de todos. O esporte não pode ser tocado por poucas pessoas, né? Você vai fazer um jogo, eu visitei alguns projetos que eu achei muito interessante a dinâmica, escolinhas que funcionam das 8 ao meio-dia, onde que os professores fazem atividade, os pais acompanham e os líderes desses grupos, as crianças, e fazem um cachorro-quente, fazem uma brincadeira, uma dinâmica, tanto acaba envolvendo essa comunidade. Eu acho que dessa forma a gente vai estimular para que tenhamos mais líderes também, né? A gente tem esse ano a parceria da Unifeb também, né? Serão 50 anos da Unifeb dos Jogos Comunitários. Então a gente também gostaria de conversar, de a gente ver formas até dos próprios acadêmicos estarem mais envolvidos. Acho que é interesse de todos, né, que o esporte esteja mais mobilizado em nossa cidade. Nós temos que olhar para trás e ver tantas coisas que já foram feitas em Brusque, né? O exemplo aí de ser o berço dos Jogos Abertos. A gente não pode perder esse título, deixar esse título lá atrás, essa, vamos dizer assim, essa honraria mesmo, porque é um legado que que ficou na cidade, e a gente pretende resgatar isso daí, fazer com que mais pessoas estejam envolvidas. Quem sabe com esse trabalho junto às crianças, né, nas escolas, enfim, a gente está pensando e debatendo várias formas de poder mobilizar mais, e não fazer o esporte pelo esporte só. Tentar envolver mais pessoas para que possam organizar dentro das suas equipes que jogam, suas escolinhas, né? Nós estávamos comentando ontem com o pessoal que estava conosco, que eles pudessem também se envolver mais com isso, quem representa a cidade também ser pessoa presente. A gente quer fazer na abertura uma pequena homenagem a quem está envolvido com o esporte comunitário na nossa cidade, muitos indicados pelos líderes, muitas pessoas que fazem esse trabalho anônimo às vezes, né, e que a gente não conhece, mas que se vê no dia a dia numa praça, num campo, em algum lugar ajudando a comunidade. Então acho que o caminho é esse. Nós estamos pensando envolver também um outro segmento que até então não era envolvido, que é o paradesporto, né? Devagarinho incluir o paradesporto também nos jogos comunitários. Esse ano serão feitas algumas oficinas, alguns jogos, algumas maneiras de integração entre pessoas com deficiência e pessoas normais, para que a gente possa também alimentar e ter mais pessoas participando desses encontros. O Palmito, dá para cravar essa semana dá para cravar que você vai estar tudo certinho aí e pode mostrar a data já direitinho, ou ainda você acha que não vai ser possível? Bem, eu fiquei agora uns dias, né, nesses jogos, eu preciso retornar para a gente avaliar a situação, né? Nós vamos ter uma reunião hoje à tarde, né? Então vamos avaliar primeiro a situação. A gente quer que aconteça dentro daquilo que foi previsto, mas caso não aconteça, também não será um problema para nós. Eu acho que a gente pode colocar isso de uma forma que vai atender principalmente a nossa situação ali com relação às licitações, né? Que é um processo novo.
Mas a gente pensa que vai dar para fazer naquilo que a gente está pensando, a gente vai estar organizando dessa forma. E assim que tiver alguma novidade, também a gente passa para todos. Isso vai ser um prazo meio curto, né? Porque nós estamos com essa situação da licitação, que envolve ali uma série de novas maneiras de fazer a licitação. Então, é isso que está atrasando um pouco, que até é novidade não só para nós dentro do esporte, como também próprias pessoas que trabalham com a licitação na prefeitura, que é um formato novo de licitação. Então, a gente precisa só dar esse encaminhamento, e assim que a gente tiver isso, principalmente o nosso problema é com a arbitragem, né? Se não fosse isso, a gente poderia tocar, né? Mas a arbitragem, ela acaba precisando ter essa autorização para poder fazer a contratação e a licitação. Deixa eu aproveitar uma coisa, Palmito. Eu estive na fundação essa semana, eu quero aproveitar até porque é uma notícia interessante, né? Eu passei, até te encontrei contigo lá na arena, você estava recebendo pessoas para dar uma olhada na questão do telhado da arena multiuso, que é um velho problema nosso de muitos anos, vazamento, goteira. Será que vamos ter solução para evitar que as goteiras na arena? Bem, eu já peguei essa situação, né? Quando eu cheguei já passou alguns ali. Já consegui amenizar um pouquinho, mas assim, a ideia nossa, estivemos conversando com alguns engenheiros, é de precisa fazer uma nova manutenção, né? Para evitar, né, que aconteça em jogos a paralisação, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente deve conversar essa semana com o prefeito, né, para ver que forma que a gente possa fazer essa solução. A gente já conversou com o André, ele vai também estar atento a essa situação, né, porque é um bem que a gente precisa cuidar, né? É um patrimônio enorme, é um diferencial que a gente tem, inclusive com relação a muitos municípios também. Então a gente precisa estar cuidando, a gente está indo fazendo tudo aquilo que é possível fazer para dar mais segurança, para ter mais, vamos dizer assim, um local mais limpo e organizado, né? Mas assim, é uma das coisas que a gente se preocupa muito. Meu Deus do céu, a gente já trouxe tantas pessoas lá para tentar resolver, e vamos ver agora essa semana se a gente consegue dar encaminhamento, porque também é uma preocupação nossa, né, com relação a isso, a segurança de quem faz esporte, né, e principalmente por ser um local que precisa ter essa solução. A gente não sabe de que forma vai ser feito nesse momento, né, porque isso também depende de uma verba maior, que talvez não esteja à altura agora nesse momento, mas vamos ver o que pode ser feito. Eu acho que nós vamos tentar resolver esse problema da melhor maneira possível. Muito obrigado, meu caro Edemar Luiz Alessio, o Palmito, pela presença aqui. Evidentemente que a gente vai voltar ao tema em breve aí com todos esses ajustes aí que tem que ser feitos. Obrigado. Obrigado a vocês também. Precisando, a gente está à disposição.